Oi, pessoal. O nosso grupo vai falar sobre um pouquinho da cultura do cancelamento. A cultura do cancelamento surgiu através do movimento feminista Me Too, que tinha o intuito de ajudar mulheres a denunciarem assédios sexuais e estupros de pessoas públicas. Tanto que teve um caso que um produtor de Hollywood, pegou 23 anos de prisão através desse movimento, que as mulheres estavam indo na internet, através de uma hashtag, se posicionar e falar sobre esses abusos sofridos. Esse era o intuito principal. Aí depois começaram a pessoas usarem esse cancelamento para falar sobre e contra o machismo, a homofobia e o racismo. Só que foi passando o tempo e isso foi sendo meio que corrompido. As pessoas começaram a usar esse movimento para coisas banais, tipo discordar de alguém, já ia e cancelava, a boicotar as pessoas, a perseguirem. Então isso foi corrompido com o tempo e acabou surgindo essa cultura do cancelamento. Eu vou falar sobre a psicologia da cultura do cancelamento, né? Nas redes sociais, muitas pessoas se acham juízes e especialistas em diversos assuntos. Esse meio de comunicação permitiu que pessoas que antes não tinham vozes pudessem agora expressar sua opinião, seja para o bem ou para o mal, julgando ou rotulando as pessoas. O cancelamento pode impulsionar atitudes como o preconceito sutil e a busca por uma perfeição inexistente. Ninguém quer ser cancelado ou restringido, e com isso as pessoas começam uma luta interna contra seus próprios defeitos, pois ela não se aceita como é. Os celadores de plantão são pessoas críticas e intolerantes, algo nada saudável do ponto de vista psicológico. Já os canceladores podem sofrer abandono, desprezo, desconsideração e esquecimento, o que é extremamente nocivo para a saúde mental. Para evitar esse tipo de problema, a psicologia recomenda que haja uma conversa franca e reservada entre as partes, sinalizando o que não agradou na fala ou atitude do outro. É importante prestar atenção na maneira como se dirigiu ao outro, sem apontar dedos ou julgar atitudes. Oi pessoal, eu vim falar um pouco sobre como a questão do cancelamento ele afeta o cancelado e o impacto que isso tem na vida dessa pessoa. Bom, o cancelamento, como a gente já foi explicado, ele é um movimento que cresceu bastante e nele atualmente cancelamos pessoas, artistas, pessoas públicas que têm alguma ação que a gente considera injustificável. A questão do cancelamento, eu vou citar o exemplo da Carol Conká e como que isso afetou a carreira dela, e também vou citar o exemplo do MC Gui lá atrás. Eu tenho certeza que você vai lembrar desse caso. A questão da Carol Conká, ela foi uma participante do BBB 21 e durante todo o programa ela teve ações questionáveis e imperdoáveis, muito duras com os participantes. Ela foi eliminada com nível alto de rejeição pública, mais de 99% foi a rejeição dela do público. Ela perdeu patrocínio, ela perdeu dinheiro, perdeu casa, ela perdeu a imagem que ela tinha fora da casa, antes dela entrar na casa do Big Brother. E foi uma ladeira enorme que ela tá escorregando até agora. Agora que ela saiu, que ela tá se deparando com o caos que ficou depois do programa. E ela vai ter, de alguma forma, que reconstruir essa imagem, ou talvez ela nunca consiga recuperar aquilo que ela perdeu na hora que ela saiu do programa, ou a partir do momento que ela entrou no programa. E eu também vou falar um pouco sobre o caso do MC Gui. Se você não lembra, eu vou explicar pra você. O MC Gui é um cantor e no ano de 2019, se eu não me engano, ele fez piada com uma menina que tinha leucemia nos parques da Disney. Ele riu dela e esse vídeo viralizou na internet. E depois desse vídeo, o cantor foi cancelado. Ele sumiu de
todos os locais, de todas as plataformas públicas. E recentemente eu vi uma reportagem dele na televisão, dele retratando e falando sobre como que a carreira dele ficou, os prejuízos que deixou isso mentalmente na cabeça dele. E foi isso. Ele também foi muito prejudicado, e agora, depois de 2 anos, mais ou menos, ele ainda não se recuperou totalmente, mas ele tem voltado aos poucos à sua vida pública. E eu só queria falar uma coisa bem rapidinho também, com a questão do extremismo de algumas ações. A gente sabe que as ações foram questionáveis, imperdoáveis e horríveis, o que aconteceu no programa e também com o cantor MC Gui, mas a gente tem que entender que, como eles erraram, nós também somos sujeitos a errar. Então, eu acho que a gente devia ser um pouco menos extremista. Então é isso. Tchau. A cultura do cancelamento, ela gira numa pirâmide entre a pessoa cancelada, a pessoa que cancela e a notícia que fala do cancelamento. Muitos especialistas, jornalistas, sociólogos e antropólogos estão falando que nós estamos vivendo na era do cancelamento nas redes sociais. Como Instagram, Facebook, muita gente cancela o modo que o ser humano tem na cidade, tá sempre disseminando ódio e falando mal das outras pessoas. Todo mundo acha que o cancelamento pode vir diretamente nas redes sociais. Só que não. A gente pode ter na nossa roda de amigos, no micro grupo, uma pessoa falando da outra, se for pra se encaixar ao termo. No ano de 2019, o dicionário Macquarie definiu a palavra do ano como o termo da cultura do cancelamento. Basicamente, ele definiu que é o ato de pessoas se reunirem para boicotar pessoas públicas, marcas e eventos que agem de forma incoerente contra os próprios valores. De acordo com o Campo Grande News, que é um feed de notícias e de jornalismo, eles têm um site e também tem uma conta no Instagram com mais de 194 mil seguidores. Foi feito uma enquete nos stories com seus seguidores e 87% falaram que não teria medo de ser cancelado. Tanto que uma usuária falou dessa seguinte maneira: teria se eu tivesse milhões de seguidores, parcerias com marcas. Eu falaria o que quisesse, eu não teria medo disso. E eu vou deixar um livro de indicação que é Redes Sussurros, que se passa durante o movimento Me Too. E também 2 documentários, Rede de Ódio e Zodíaco. Então foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado.